E aí, meus aliados, meus camaradas, eu só tô ouvindo. Opa! E aí, JC barra pastor barra porta Caralho. barra esqueci donativo. Oi, porta! Eu fico contando as minhas aventuras pra vocês, e daí vocês ficam me zoando, né, velho? Eu fui a porta assim, cara, fazer o quê? Tem outra Mas aventura não que o pode senhor não, tem que contar. professor. Hoje, Como é que agora é outra aventura. Segundo tempo, Como é já. que é, Manoel? O que é, Manoel? Faz de novo a porta. A porta em inglês ainda. Aí o cara vinha, fazia e assim por diante. Ai, meu Deus do céu, cada coisa não dá pra ganhar nota, né, velho? Você tá louco, você tá rindo de mim, na faculdade você vai fazer a mesma coisa, cara. Você vai, que os caras inventar, você vai topar. Eu falei, não, vambora, irmão, ganha nota, bora. Tem que ser a porta, vamos lá, alguém tem que ser a porta. Ô, Mais fácil professor, ser a pedra. No Beowulf eu gostei, já no Beowulf eu gostei de ser o Grendel. Aí foi o monstro, Grendel. Aí eu fui monstrão. Então, claro que seria eu, né, cara? Vai ser outro, né? Fui eu mesmo. E já sabe, aí, né? mas daí Notelo eu progredi, né, velho? Aí Notelo eu era o artista principal, né, cara? Eu era o Otelo, pá, Louro de Veneza. Aí eu arregacei, né, velho? Pena, né, cara, que naquele tempo, é difícil falar essas coisas, né? Mas naquele tempo não tinha esse negócio de celular para gravar, tirar foto, não tinha, cara. Então, assim, eu perdi, né, cara, de ter gravado, né, ter registrado isso daí, né? Deveria ter, né, cara? Deveria ter, porque agora... Você mostrar pra gente, porque você é uma cara, porque agora é só história, né, cara? Agora é só história, só. Um dia encontrar o Aparecido Devaneio, rachar de rir. Da minha turma, pouquíssimos são professores, cara. Pouquíssimos, entendeu? Eu tenho acesso aí a 2 colegas só que são professores. O resto tudo foi vereador fazer outra coisa, cara. Eu acho que tem também uma professora de inglês. O resto, cara, o resto eu não sei o que virou. Mas professor mesmo só 2 só. Alguém vai, aí vai ser o quê? Vai ser o quê? O professor tem certeza que eu falo professores aqui. Vixe! A merda parte 2. A merda parte 2, cara. A merda parte 2 foi o seguinte. A merda parte 2 foi o seguinte. Na primeira semana, o professor chegou lá e começou a dar a aula dele. Aí eu não sei se, assim, se você já teve essa sensação, você fica perdido, né? O cara doutor, recém-chegado da Sorbonne, né? Então, eu não sabia onde ficava a Sorbonne, né? Aí, o cara é doutor da Sorbonne. Eu falei, pô, legal, né, velho? Né? Não sabia, não fazia ideia, né, velho? coisa. E aí tal, não sei o que, eu escutando o cara falar. Lá pelas tantas, ele falou assim, vocês não vão anotar o que eu tô falando? Aí a gente deu uma disfarçada, pegou a caneta e começou a anotar, né? Beleza. Lá pelas tantas, ele falou assim, olha, vocês lembram, né, do triângulo vocálico? Aí todo mundo em silêncio, né, velho? Ele falou assim, eu quero 2 voluntários. Eu acho que eu ainda estava com quartel ainda na veia, sabe? No quartel, quando chama voluntário, você ergue a mão, entendeu? E não deu outra. Na hora que ele falou, eu quero 2 voluntários, eu vou erguer a mão na hora, cara, do quartel, né, velho? Na hora ergui a mão. No que eu ergui a mão, ele falou assim, eu quero que você fale para nós semana que vem sobre o triângulo vocálico. Eu falei, nossa, eu olhei pra galera assim, os caras, eu falei assim, né, tudo traíra, né, irmão? Só eu levantei a mão, né? Bando desgraçado. Aluno fiel. Mas só que assim, eu ainda tinha o lance do quartel. No quartel, falou voluntário, você top, né, cara? Você levanta a mão, pronto, acabou. Voluntário, você fica em pé. Todo mundo é voluntário no quartel, né? E aí calhou, cara, que ele me achou e falou assim, você vai falar sobre triângulo vocálico semana que vem. Eu falei, puta merda. Aí lá fui eu pesquisei o que era triângulo vocálico e tal, e fui pra aula, irmão. Cheguei lá, dei a aula sobre triângulo vocálico. O que é o triângulo vocálico? É a posição que a língua toma em detrimento às vogais. Então, por exemplo, quando você fala A, E, O, a língua, ela retrai. Então, o A está na base do triângulo porque a língua é em total repouso. Aí o E, você puxa um pouquinho mais a língua, e o O, você retrai mais a língua. Por isso se chama triângulo vocálico. E o I e o U, eles não saem pelas cordas vocais, eles saem pela maçã do rosto. É sensacional, cara. Então, por isso eles são chamados de semivogais.
Essa foi a primeira aula que eu dei na minha vida. Fui lá, dei a aula, e eu deitei, né, velho? Porque eu vi que ninguém sabia, ninguém manjava nada, né? Dei a minha aula, tal, falei o quê? Falei 15 minutos, o professor gostou, tal. E ali, cara, que eu descobri que o palco, o tablado, ser professor era um negócio possível. Até então eu nunca tinha me colocado naquela circunstância. E essa foi a primeira, não, no caso, né, a primeira semana eu levantei a mão, na segunda semana foi quando eu dei a minha primeira aula da vida, cara. Então, foi, na verdade, lá onde tudo começou, na faculdade, né? Eu dei a minha aula, dei minha aula. Coisa ruim. Dei minha aula sobre triângulo vocal, por isso que eu falo pra você, né, cara? Eu ergui a mão, parece que foi uma cagada, mas foi o primeiro movimento, a primeira vez que eu dei uma aula na minha vida, né, cara? Que eu achei que foi possível, ou melhor, que eu entendi que foi possível dar aula. E assim eu comecei. Aí depois, demorou uns 2 anos, eu comecei, entrei de vez nessa história de dar aula. Pra cima dos indizíveis. Vamos lá, meus amigos, vamos lá. Pega a apostila aí e vamos trabalhar. Pega a apostila, deixa eu desligar o Camtasia aqui, porque... Deixa eu desligar ele aqui, peraí. Não. Deixa eu desligar aqui. Sim. Ótimo. Desligado o Camtasia, pega a apostila aqui e vamos dar continuidade na página 142. Dá continuidade aí. Aí ele fala do que é o arcadismo, a região do Ponipolesso, né, onde fica o monte, né, que é chamado de Arcádia. Na apostila ele fala sobre todo o contexto da história lá, ó, Montesquieu, o Jacques Rousseau, o Diderot e D'Alembert, que foram os inventores da enciclopédia, tudo aquilo que eu mencionei para vocês, tudo na apostila, tá? Ele fala do arcadismo em Portugal e, muito importante, o arcadismo no Brasil, tá? Aí eu tenho as principais características. O arcadismo e o iluminismo estão estreitamente ligados, né? Razão, simplicidade, verdade e natureza. O racionalismo, o retorno à arte clássica, o retorno à natureza, todas essas características do arcadismo. Fingimento poético, por quê? Porque os poetas trocavam o nome por pseudônimos, né, gregos, a simplicidade. E aí começam os autores. O primeiro ele vai falar sobre Cláudio Manuel. Ele vai falar sobre Bocage, né, que é o... Desculpa, eu não tô apresentando, né? Tá na apostila aí, mas é verdade, é bom apresentar. Deixa eu apresentar aqui. Muito bem, isso mesmo. É para você já me acompanhando na tela do computador, fica mais fácil, né? Vamos lá, isso mesmo. Perdão. Qual que é a página? Como é que é? Já estou na página 140 o quê? 143, 144, eu já estou. Principais autores, aí no caso de Bocage, né? Que é o autor português, Bocage. E aí começa, né, cara, a parte do arcadismo brasileiro, na hora que ele começa a evocar aqui o Cláudio Manuel da Costa. Então, Bocage foi considerado um dos grandes sonetistas, né, só comparado mesmo a Camões, tá? Então, de Bocage, tá bom? Aí depois veio o Cláudio Manuel da Costa, aí vem as características dele, tal, alguns exemplos da poética dele, e aí, muito importante, aí vamos lá? O Cláudio Manuel da Costa, o que é importante para nós? O passe, o Marília de Dirceu. Então, aqui tem um breve contexto histórico, ele se apaixona por Maria Doroteia, né? Dizem que ela era muito novinha, então, por isso, né, o romance dos dois foi meio que proibido e tal. Ela também de uma família tradicional portuguesa e ele envolvido com a Inconfidência Mineira, tá? Então, tudo isso dificultando, no caso, né, o relacionamento dos dois. Tá bom, então. Aí, o que acontece? Aí vem as divisões da obra, que é a obra Marília de Dirceu. Então, vamos lá, vamos começar? Diz lá, Marília de Dirceu, obra-chave de Tomás Antônio Gonzaga e do arcadismo brasileiro. Marília de Dirceu é a representação mais perfeita dessa estética, tá? Que é o que você vai ter que enfrentar no passe. Então, primeiro, um breve resumo aqui. Em Marília de Dirceu, a ficção se confunde com a vida real do autor. Diferente da maioria das obras literárias, Tomás Antônio Gonzaga, em 1986, morando em Vila Rica, conheceu a bela jovem de 18 anos, Maria Doroteia Joaquina de Seixas, filha de pais ricos portugueses, tá?
Então, aos 42 anos, jurista de renome, Tomás foi tomado pela paixão, começando a produzir uma das obras de maior sucesso da história da literatura brasileira, a Marília de Dirceu. A Marília seria a Doroteia e o Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga. Acusado de ser um dos idealizadores da Inconfidência Mineira, foi forçado a retirar-se de Minas Gerais, sendo expulso, né, indo para o degredo, sendo posteriormente detido, escrevendo parte dos poemas enquanto esteve preso. Marília, na obra em questão, vai além da representação da pastora da região Árcade para ganhar formas de musa idealizada para os escritores românticos. Aí o que acontece? Ele morre no degredo, e diz a história que a Maria Doroteia nunca casou, tá? Ela ficou esperando ele voltar, e aí ela descobre que ele morreu anos depois, porque daí não tem internet, não tem televisão, não tem rádio, entendeu? Ela descobre anos depois que ele morreu, aí o que ela faz? Ela pede para, ela tinha muito dinheiro, né, solteirona, pede para trazer o corpo dele. O corpo dele é trazido para o Brasil novamente, e ela prepara o mausoléu para ser enterrada do lado dele, tá? Então vamos lá. Quem são exatamente Marília e Dirceu? Segundo o crítico Alfredo Bossi, um grande crítico literário, né, antes de Maria ser Maria Doroteia, ela era o pretexto para a criação poética de Tomás. Logo, não necessariamente todos os poemas são dirigidos à noiva do escritor. Isso se revela em trechos em que Dirceu descreve Marília, ora loira, ora morena. Então, cuidado, tá? Então, faz parte dos poemas de Marília de Dirceu, ele idealizar a mulher. Então, nem sempre a Marília foi a Doroteia. Marília foi uma mulher idealizada. Por isso que, na obra, ora ela é loira, ora é morena, tá? Então, vamos lá. Os teus cabelos são os fios d'ouro, teu lindo corpo bálsamo vapora, tá? E aí, na Líria 2, também na parte 1, os seus compridos cabelos que sobre as costas aldeiam, mas de loura cor não são, tem a cor negra da noite, tá vendo? Ora ele fala que ela é loira, ora que ele fala que o cabelo é negro, tá? Já Dirceu seria a projeção artística de modo de ser e pensar do poeta, que por vezes se mostra como pastor e por outras vezes como juiz, ele que era já um juiz consagrado, tá? Eu, Marília, não sou vaqueiro que vive a guardar alheio gado, e a outra na parte 3, Líria 3. Verás em cima da espaçosa mesa, altos volumes de enredados feitos, ver-me-ás folhear grandes livros e decidir os pleitos. Aí ele, juiz, né, cara? Então, aí eu tenho esses fragmentos. Então, a gente pode dizer que o Marília de Dirceu, já estou na página 148, ele é dividido em 3 partes. Vamos tentar? Marília de Dirceu é dividida em 3 partes, cada uma referente a um momento da vida de Tomás Antônio Gonzaga, após ter conhecido Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Veja a explicação de cada uma das partes e o comentário sobre os principais lírias integrantes que compõem a obra. Primeira parte, cara, diz lá. A primeira edição, 1792, composta de 33 liras. Essa primeira parte corresponde à fase em que Tomás ainda vive em Vila Rica e alimenta uma paixão pela jovem Doroteia. De caráter otimista e harmônico, a parte 1 é o relato dos planos do pastor Dirceu para ele e sua amada Marília, apresentando uma visão serena da vida conjugal. Tudo isso ambientado em um cenário bucólico, nunca real, sempre idealizado. Então, sempre no campo, sempre ideal. Dá uma olhada aqui. Líria 1. Dirceu se apresenta a Marília, destacando sua condição social. É proprietário, suas virtudes morais e físicas de pastor, suas habilidades. Toca a sanfoninha e faz versos, além de prever um grande futuro para os dois, e afirmar que a única barreira para o amor de ambos é a morte. Aí eu tenho um fragmento em questão. Depois você lê o fragmento, tá? A gente vai dar um pouquinho mais rápido, tá bom? O fragmento de Marília de Dirceu, tá? E ele entra na parte 1, Líria 14, tá? Líria 14, tá? Aí ele vai imediatamente, eu tenho uma foto de uns pastores gregos, né? Muito bem. Aí depois ele começa aqui. A parte 2 corresponde aos momentos em que Tomás esteve preso na ilha de Cobras, tá? Esse era o nome da ilha, tá?
Ilha de Cobras. Por quê? É o nome da ilha lá, onde ele ficou degregado, tá? Se não me engano, acho que é no, eu não me lembro de que lugar que era, essa ilha aqui, Ilha de Cobras, tá? Parte 2. Corresponde aos momentos em que Tomás esteve preso na Ilha das Cobras e depois em um convento no Rio de Janeiro. Escritas na prisão, essas lírias demonstram os sentimentos de incerteza quanto ao futuro e a lamentação pelos sonhos não concretizados. Num tom de forte desilusão, o pastor Dirceu, preso em uma masmorra, acusado de um crime que diz não ter cometido, conspira contra o governo, contando o sofrimento causado pela impossibilidade de ver e estar com sua musa. Alguns críticos classificam essa segunda parte como pré-romântica, aquilo que eu falei para você. O que é o arcadismo? O arcadismo é um pré-romantismo, tá? Em virtude do tom confessional e da maior emotividade, né? Emotividade dos poemas, tá? Muito bem. Aí tem um fragmento, depois você lê o fragmento para entender esse tom pré-romântico. Líria 2, Dirceu diz a sua amada ser alvo de acusações injustas, mas que Jove, deus supremo da mitologia greco-romana, pode livrá-lo de tamanhas injúrias. Porém, se não for socorrido, morrerá. Seu único consolo é a presença de Marília em seu coração, que é maior que o mundo, tá? Muito bem, excelente. E aí, o fragmento de novo, e depois você lê o fragmento, tá? Não deixe de ler o fragmento, e essas explicações vão ser muito caras para a sua prova do passe, tá? Líria 19. Líria de extrema tristeza e dramaticidade, mostra a condição em que o poeta se encontra estando preso e impossibilitado de ver, ou, ao menos, de ter notícias de Marília. Na última estrofe, pede ao amor, o Cupido, né, que vá procurá-la e contar sua situação, observar sua reação e trazer uma lágrima de sua amada, para que se confirme a continuidade dos sentimentos da pastora pelo aprisionado. Essa líria se aproxima muito das condições reais porque passou Tomás Antônio Gonzaga, quer dizer, realmente ele estava preso, aguardando, né, a sua sentença, no caso ele que vai ser degregado. Nota o começo aí, nesta triste masmorra. Então nota o tom melancólico, né, que vai ser palco aí para esse pré-romantismo, tá? Página 149, a última parte 3. Primeira edição, 1812, composta por 9 lírias e 13 sonetos, na parte final, de temas variados. Essa parte é supostamente referente à fase anterior ao envolvimento com Marília Doroteia Joaquina de Seixas. Não se pode afirmar se essas lírias foram escritas em Vila Rica ou ainda em Portugal, em que representariam quem, no caso, né, sob a juventude do poeta, né, e quem sabe, né, em que representariam, quem sabe, a juventude do poeta, quando ele era jovem e tal, conhecia as moças, etc. Quanto aos temas, tá? Essa terceira parte é de menor interesse, pois não apresenta novidade em relação aos sentimentos de amor, que é da parte 1, e de tristeza, que é da parte 2. Vejamos a principal dessas lírias, olha aí, a líria 3. Essa é uma das mais conhecidas lírias de Marília de Dirceu. Dirceu dispõe-se a descrever o futuro almejado para ele e Marília, vivendo serenamente como cônjuges, é o que ele sonhava, tá? Cônjuges. O poeta diz que a amada não verá nenhuma espécie de trabalho braçal feito por cativos, escravizados, que a ela caberá ver seu Dirceu querido envolvido em trabalhos burocráticos de advogado e, quando ele estiver cansado, ler livros de história e literatura, para ambos deliciarem-se com cultura. Interessante nessa líria é observar que os ideais do poeta vão de encontro aos preceitos árcades. Ele não, de encontro quer dizer que vai contra, tá? Então lembra, de encontro é contra. Ao encontro é a favor. Então, de encontro é contra. Por que é contra? Ele não mais aspira pela paz bucólica, mas sim pela paz conjugal, na urbe, quer dizer, na cidade, vivendo como profissional liberal ao lado de sua esposa submissa. Uma vida tipicamente burguesa, que no caso aí, volto a dizer, configura
esse pré-romantismo, tá? Também configurado muito em Tomás Antônio Gonzaga, em Marília de Dirceu. Então, vocês têm na apostila um excelente material de resumo, tá? Com alguns fragmentos que você pode usar para se defender na sua prova do passe, tá? Então, não deixa de observar aí, faça a leitura dos fragmentos, tá bom? E não deixe de observar aí os elementos da apostila, tá? A apostila nessa parte aí ficou muito legal, muito bem feita, tá bom? Muito bem, então, vamos imediatamente aqui, eu tenho aqui um exercício, aí depois você faz esse exercício, cara, exercício muito comprido, a leitura é muito comprida, vai tomar muito tempo nosso aqui, tá? Aí ele tem algumas propostas de exercício, você faz, normalmente são propostas mais pessoais, tá? Alguma coisa mais de desafio mesmo da apostila. Pega aí para mim, nós que fizemos aí, né? O exercício 1, fizemos exercício 2, fizemos até o exercício 3. Pega aí para mim o exercício 4 da última tarefa, então, página 154, vamos só deixar ele feito. Página 154 da última tarefa, tá? Exercício 4, isso mesmo, esse daqui. Vamos lá? Faz comigo esse daqui, nós fizemos até o exercício 3, vamos fazer esse daqui, o exercício 4, tá bom? Então vamos lá, pega comigo aqui rapidinho. Assinale a alternativa que referenda uma característica do arcadismo presente no poema a seguir. Aí ele começa. Acaso são estes os sítios formosos, aonde passava os anos gostosos? São estes os prados onde brincava enquanto pastava o manso rebanho que ao seu me deixou? Tá? Então vamos lá. Qual que é a característica presente aqui? A evasão da morte? Não, a evasão da morte é romantismo, né? Nem arcadismo. Né? Presença de entes mitológicos? Não. Confissão amorosa? Também não. Bucolismo e contemplação da natureza. Supostamente a resposta correta é a letra D, tá bom? Então, aí em meio a um tom bucólico em relação à natureza, tá? Vamos lá. Vai agora para o exercício 5, que também foi tarefa da semana retrasada. Isso aqui é comprido que só... Ah, não, isso aqui não foi feito de tarefa, tá? Vamos lá, então pula ele aqui e vai o 6 e o 8, acho que foi o 6 e o 8. Será? Isso mesmo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, e aí o 6. Na verdade, foi o 6, o 7 e o 8, cara. Aí a tarefa dessa semana começa na página 156. Então, vamos lá? Vai para a página 156, o exercício 6. Ele vai propor a leitura aqui, né? Tá, vamos fazer a leitura da página 155. Faz a leitura comigo aí. A beleza da forma física feminina constitui assunto predileto da poesia arte brasileira. Leia as seguintes estrofes da linha 29 de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Vou retratar a Marília, né? A Marília dos meus amores. Deixa eu ver aqui. Aconteceu alguma coisa aqui? Fez barulho? Deixa eu ver. O que foi feito barulho? Deixa eu ver. Dono de um barcozinho. O que é isso, cara? O senhor corrigiu as... Ainda não. Ainda não mexi, Júlia, com toda sinceridade, tá? Estou esperando esse final de semana, porque eu tive que dar conta de algumas apostilas e tal, e aí nem mexi, tá bom? Ainda nem mexi. Eu vou mexer esse final de semana, final de semana eu mexo. Ah, e foi bom vocês terem falado, tá? Fique atento que sexta-feira eu libero a atividade do AVA, tá bom? Então fica atento, esse final de semana, a atividade do AVA, tá bom? Vamos terminar lá, rapidinho, então. Vou retratar a Marília. Marília, meus amores, porém, como se eu não vejo, quem me empreste as finas cores, dar, mas a terra não pode. Não, que a sua cor mimosa vence o lírio, vence a rosa, o jasmim e outras flores. Ah, socorre, amor, socorre. Ao mais grato empenho meu, voa sobre os astros, voa, traze-me as tintas do céu. Entremos, amor, entremos da mesma esfera. Venha Palas, venha Juno, venha deusa de Citera. Citera mesmo. Porém, não
que se Marília não no certame antigo entrasse, bem que a pares não peitasse, a todas as três vencera. Vai-te, amor, em vão socorres ao mais grato empenho meu, para formar-lhe o retrato, não bastam tintas do céu, tá? Aí ele faz as seguintes afirmativas, tá? Ele vai falar o seguinte, ó. Com respeito ao texto referido, todas as afirmativas estão corretas, exceto, marca aí para mim a letra D, só para você estudar, tá? Essa letra D é errada, tá? Há uma equivalência de sentido entre os 4 últimos versos, a primeira estrofe, e os 4 últimos versos e a seguinte estrofe. Não, todos eles usam o mesmo tema, tá bom? Então, neste caso aqui, o errado é a letra D. Aí você pode estudar pela letra A, B, C e E, tá? Pois bem, aí eu tenho outra aqui, que vai falar a respeito do tema, né, do tema latino. O arcadismo volta aos princípios clássicos greco-romanos e renascentistas. Nesse sentido, a estética arcade cria e segue um grupo de preceitos herdados do classicismo. Assinale o trecho poético de Maria Liceu que corresponde ao preceito em negrito. Então, marca aí para mim, vai ser a letra B, o locus amoenos, tá? Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra desse cedro levantado, um pouco meditemos na regular beleza em que tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Então aqui, letra B, o locus amoenos. Ele vai fazer algumas afirmativas e ele vai propor o elemento em latim. Todos eles não correspondem, o único que corresponde é a letra B, o locus amoenos, tá? E aí, aqui no 8, que é o último dessa bateria, né? Ele vai falar assim, relacione arte barroca e arte arcade, tá? Barroco, número 1, 2, o arcade. Então, vamos lá? Apresenta texto poético claro, conciso, objetivo, com estrutura frasal, geralmente em ordem direta. 2, arcadismo. Caracteriza por figuras de linguagem como metáfora, antítese, hipérbole e alegoria. 1, barroco, tá? 2, 1. Registra a ambiguidade, valorizando os detalhes e os jogos de palavras, a tensão entre os opostos e o conflito exposto pelo contraste. 1, barroco. Retoma o ideal da simplicidade herdado do modelo clássico greco-romano, corresponde à tradição do equilíbrio e da racionalidade, à justa medida. 2, arcadismo. Então, o correto fica 2, 1, 1, 2. Tem alternativa? Tem. Letra B. Fechou? Então, alguns exercícios referentes à apostila, exercícios que nós deixamos de tarefa. Aí, vai prosseguir a tarefa com os elementos aí da apostila, tá? A partir agora do exercício desenvolvendo habilidades, tá? Então, se você quiser já, depois, a tarefa vai ser a partir daqui, tá? Beleza, então? Falei mais que a minha boca. Vamos lá para a chamada? Vamos lá? Isso mesmo, eu ainda vou corrigir as provas. Vamos lá para a chamada, então. Deixa eu alguém... Opa, não é aqui que tem que ir, é aqui. Isso mesmo. Ah, qual é a 7? A 7 é letra B, é isso, né? A 7 letra B. A 7 letra B, tá? Deixa eu só confirmar aqui para você. Isso mesmo, a 7 letra B. Alguém perdeu alguma também? Não? Então vamos lá. Alinha aí o pessoal, chama a galera aí, tá? Vamos para a chamada, que já o tempo já tá voado. Ih, eu não deixei o negócio aberto aqui. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. O tempo não passou não, professor, relaxa. Oh, meu Jesus, vamos lá. Vamos para a chamada. Vamos lá, faz comigo aqui a chamada, alinha aí o pessoal. Vamos ver o pessoal do primeiro A. Alinha aí, pessoal do primeiro A. Primeiro A, literatura, pá, tal. Os dias aqui, dia 24, morreu. Vamos lá. Então, vamos lá? Me ajuda aí? Amanda Vitória. Aqui. Ótimo. Ana Júlia de Aguiar Dias. Aqui. Ótimo. Ana Lívia Ferreira. Ana Lívia? Não? Não. Então não, faltou. Anne Gabriele Rocha.
Ana e Não. Gabriela, também não. Vamos lá. Arthur Boni. Benção, padre. Ô, benção, pai, benção, padre. Beatriz Lopes. Beatriz Lopes. Beatriz não, cara. Nem no chat. Nem? Então tá bom. Não. Voltou. Então tá bom, então. Bruno Martim Ferreira. Não é Ferreira, foi. Oh, meu Deus, vamos lá. Brienne da Silva. Chat. Ótimo. Caio Lucas Barroso. Eu, professor, tchau, tenha um bom almoço, bom fim de semana. Meu camarada, bom almoço, vai lá. Daniele Valério. Aqui. Ótimo. Danilo de Freitas. Não. Não? Então não, então beleza. Heloísa Concato. Presente. Ótimo. Fernanda Bandeira. Aqui. Ótimo. Fernanda Carolina Berri. Aqui. Ótimo. Giovana de Sá Souza. Chat. Ótimo. Giovana Souza Lima. Presente. Ótimo. René Faed. René? Não? Faltou. Igor Monteiro da Silva. Também não? Faltou. Isabela de Jesus. Isabela? Não? Não. Nem no chat? Então, beleza. João André Echeverria. João? Não. Também não? Tá bom. João Pedro Campos. João Pedro? Não? Ih, João, faltou a aula, velho. Vai. Júlia Zanin. Também não. Cauã Menezes. Cauã? Também não. Lívia Franco Guimarães. Chat. Ótimo. Luísa Fernanda Neves. Presente. Ótimo. Professor, o senhor me chamou? Você é quem? Calma. Ô, chamei, mas não. Aí houve um silêncio. Não vi. Mas já tirei a sua falta, tá? Eu tinha colocado, mas acabei de tirar. Marcos Vieira da Silva. Eu. Ótimo. Maria Eduarda. Chat. Ótimo. Maria Júlia Escobar. Não? Não. Matheus de Abreu, Cancian. Matheus? Não. Então não. Pedro Henrique Silva. Aqui. Ótimo. Pedro Paulo Andrade. Eu. Ótimo. Raquel Cheverria. Chat. Ótimo. Renan Freitas. Chat. Ótimo. Renata Cristina. Aqui. Ótimo. Sandriele Machado. Chat. Ótimo. Thales Carvalho. Eu. Samira Alvarenga. Chat. Ótimo. Caio e Silva. Chat. Ótimo. Carmen Maria Vieira. Carmen? Não tá no chat? Então não. Então beleza. Isabela Dutra. Também não? Também não. Não. Irineu também. Irineu não veio, né, cara? Irineu não veio. Então tá massa. Pronto. Bom almoço, pessoal do primeiro A. E chama agora para mim o pessoal do primeiro B. Alinha aí, pessoal do primeiro B. Alinha aí. Todo mundo na fila aí. Então vamos lá. Ana Beatriz Ferreira. Ana Beatriz Ferreira. Faltou na segunda aula? Veio só na primeira? Então tá massa. Faltou. Então tá massa. Então vamos lá. Ana Beatriz Torres. Chat. Ótimo. Ana Maria Yuri. Eu. Ótimo. Arissa Oshiro. Aqui. Ótimo. Beatriz de Matos. Tá no chat. Ótimo. Beatriz Maciel. Não? Não. Então não. Bianca Aguilar Larson. Não? Então não. Então beleza. Bianca Casimiro. Aqui. Ótimo. Cássio Bandeira Canto. Chat. Ótimo. Emanuele Ricardo. Eu. Ótimo. Gabriel Henrique Rosman. Gabriel? Não? Não. Gabriel Henrique Rosman. Gabriela Castro Ferreira. Professora Bianca Aguilar falou agora. A Bianca Aguilar, deixa eu ver. Bianca Aguilar. Ótimo, tirei a falta dela. Pronto.
Eu estava onde? Giovana. Giovana Luísa França. Aqui. Tá aí ou não? Ótimo. Giovana Pavan. Aqui. Ótimo. Henrique Mendes. Bom dia. Bom dia. Fala assim, eu mesmo. Henrique Yokio. Não? Faltou. Yara dos Santos Malta. Chat. Ótimo. Ingrid Lua. Chat. Ótimo. Isabela Araújo. Não? Não. Faltou. Ivan Matheus Azevedo. Faltou. Foi pescar. Ala! Tá aí, Ivan? Você tá aí? Não, ele foi pescar mesmo, tô zoando. Você tá zoando. Beleza. João Afonso Moraes. Chat. João. Ótimo. João Gabriel Razuki. Salve, professor. Salve, Brasil. João Pedro Lima. Aqui. João Pedro? Aqui, muito bem. Luísa de Souza Procópio. Chat. Ótimo. Maria Luísa Fonseca. Maria Elisa, desculpa. Maria Elisa e a Fonseca. Não? Não. Manuela Souza Lopes. Chat. Ótimo. Maria Eduarda Campos. Chat. Ótimo. Matheus Borges. Matheus? Não. Não, tá bom. Milena Maria Pereira. Presente. Obrigado, minha amiga. Nicole Nogueira. Aqui. Ótimo. Pedro Felipe de Almeida Garcês. Não? Não. Pedro Parrão. Chat. Ótimo. Rayane Espíndola. Chat. Ótimo. Rayane Espíndola. Chat. Rebeca Gomes. Rebeca? Não? Não? Então não. Renata Aiko. Não. Também não. Agora acertou. Agora acertei. Passar vergonha 2 vezes. Não, William Soares. Presente. Você é o cara, velho. Sabrina Carpes. Não? Não. Samuel Rodrigues. Não? Chat. Schmidt. Tá aí ou não? Não? Chat. Oh, ótimo. Hugo Teruya, Mala. Bom dia. Ah, você é o cara. Isis Helena. Isis. Chat? Não? Não. Então não. Yasmin Nogueira. Yasmin? Chat. Ótimo, excelente. Pronto. Feita a Tchau, professor. chamada. Obrigada. Tchau, eu que agradeço, meus amigos. Bom almoço, tá? Bom almoço. Tchau. Até semana que vem.